Êxodo capítulo 21. Leis para a vida do povo. Estas são as leis que você deve apresentar ao povo. Se alguém comprar um hebreu como escravo, ele servirá por 6 anos, mas no 7º ano será libertado sem precisar pagar nada. Se ele entrou sozinho, sairá sozinho. Se entrou casado, sua esposa sairá com ele. Se o dono lhe deu uma esposa e ela teve filhos, a esposa e os filhos ficarão com o dono, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero ser livre, então o dono levará até Deus. Lá na porta ou no batente, furará a orelha do escravo com uma sovela, e ele servirá para sempre. Lei sobre violência. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será libertada como os escravos homens. Se ela não agradar ao dono que a escolheu para si, ele permitirá que ela seja resgatada, mas não poderá vendê-la a um estrangeiro, pois seria injusto com ela. Se ele a escolher para ser esposa de seu filho, deverá tratá-la como filha. Se o dono casar com outra mulher, não deve diminuir os direitos da primeira, comida, roupa e carinho. Se ele não cumprir isso, ela poderá ir embora sem pagar nada. Quem ferir alguém e causar a morte será condenado à morte. Se não foi intencional, mas Deus permitiu, ele poderá fugir para um lugar que eu designarei. Mas se alguém matar de forma premeditada, deve ser tirado até do altar para ser executado. Quem agredir o próprio pai ou mãe deve ser condenado à morte. Quem sequestrar alguém, seja para vender ou manter preso, será condenado à morte. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será condenado à morte. Regras de justiça. Se 2 homens brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou soco, mas a vítima não morrer e conseguir andar novamente, o agressor será considerado culpado, mas não morrerá. Terá que pagar o tempo perdido e cuidar da recuperação da vítima. Se alguém bater no seu escravo ou escrava com um bastão e o escravo morrer, o culpado será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, o dono não será punido, pois o escravo é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, causando aborto mas sem morte, o agressor pagará o que o marido exigir e os juízes decidirem. Mas se houver morte, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de um escravo ou escrava e o cegar, terá que libertá-lo como compensação. Se quebrar o dente de um escravo ou escrava, também deverá libertá-lo. Lei sobre animais perigosos. Se um boi atacar alguém e a pessoa morrer, o boi será apedrejado e sua carne não será comida. O dono não será responsabilizado. Mas se o boi já era conhecido por atacar e o dono não tomou providências, tanto o boi será morto quanto o dono poderá ser condenado à morte. No entanto, se for imposto um pagamento, o dono poderá salvar sua vida pagando o valor exigido. Se o boi ferir um filho ou uma filha, a mesma lei se aplicará. Se o boi ferir um escravo ou escrava, o dono do animal deverá pagar 30 peças de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Lei sobre acidentes. Se alguém deixar um poço aberto e um boi ou jumento cair nele, quem abriu o poço deverá pagar o valor do animal ao dono, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o animal morrer, venderão o boi vivo e dividirão o dinheiro e também o animal morto. Mas se o boi já tinha fama de ser perigoso e o dono não tomou cuidado, ele terá que devolver outro boi em troca, mas o animal morto ficará com ele. Creia, Jesus te ama e ele vive.